Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou apresentar para vocês as duologias que tem na minha estante. De maneira bem simples, duologias são histórias contadas em 2 livros, ou seja, é aquelas histórias que a gente precisa apenas de 2 exemplares para poder amar, odiar e acompanhar. Muita gente gosta de duologias porque ela dá um gostinho a mais do livro único. Você não fica agarrado à história apenas pelo livro único. Então, é uma história que irá se estender um pouquinho mais. E para muita gente que não curte muito as trilogias ou... Eu até curto trilogia, gente. Eu acho que é o tamanho ideal para contar-se uma história, mas uma duologia, ela faz carinho no coração toda vez que eu sei que um livro, ele tem apenas uma única continuação. Muita gente não pegou a versão, os livros com muitos exemplares, são 50 exemplares que você precisa comprar para poder conhecer uma história, mas as duologias elas agradam bastante por ser essa história curtinha, contada em apenas 2 livros e que aquece o nosso coração de leitor. E aí eu decidi apresentar para vocês os livros que tem aqui na minha estante, que são apenas 2 livros. Vou lembrar a vocês que antes de eu fazer essa seleção, eu fiz uma pesquisa e até o momento presente desse vídeo só tem 2 livros. Se o autor ou alguma outra coisa decidir escrever um 3º livro, gente, eu não posso fazer nada, principalmente porque dentro da minha pesquisa foi dito que seriam apenas 2 livros. Ou eu não encontrei o 3º livro. A primeira duologia que eu vou apresentar aqui para vocês é o meu primeiro blog, que são os 2 livrinhos escritos pela Bruna Vieira, o De Volta aos 15 e o De Volta aos Sonhos. No livro De Volta aos 15 nós temos a Anitta aos 30 anos de idade, né? Que mexendo lá no computador, ela se reencontra com o seu blog que ela escreveu aos 15 anos de idade. E por uma magia do momento, ela acaba voltando ao tempo e vivendo todas as suas aventuras da época do ensino médio, com um corpo de adolescente, de quando ela era adolescente, mas a cabeça de quem tinha 30 anos de idade. E aí ela aproveita para tomar decisões mais sensatas. E aí a confusão já está instaurada. No livro 2, o De Volta aos Sonhos, a Anitta volta ao tempo novamente, mas agora ela vai voltar no período da faculdade e num intercâmbio que ela vai fazer. E aí, né, se teve muita confusão no De Volta aos 15, no De Volta aos Sonhos também vai ter. A segunda duologia da minha estante é uma duologia que já tem há bastante tempo e eu fico prometendo fazer a leitura desse livro e eu nunca faço. E no caso são os Diários de Carrie. Vou liberar aqui uma posição para que não reflita ali na soft. Os Diários de Carrie, da Candace Bushnell. Bom, gente, Carrie aqui é Carrie Bradshaw, a mesma de Sex and the City. Essa história não é a história de Sex and the City, porém vai usar a mesma personagem do livro. E aqui nós temos a Carrie antes da Carrie de Sex and the City. E temos esses 2 livrinhos que vão contar a vida dela através dos seus diários, lá na época que ela ainda vivia no interior e ainda sonhava em ser uma escritora e tal. Então nós temos o primeiro livro dos Diários de Carrie, contando lá a vida dela da época da escola, da cidade onde ela mora e a sua relação com os pais. No segundo livro, O Verão e a Cidade, é quando a Carrie chega em Nova York e vai vivenciar toda a experiência dessa cidade no verão, que é um grande sonho meu, gente, experienciar Nova York em toda a sua plenitude no verão. O sonho que ia se realizar esse ano e não rolou por conta da pandemia, mas tá lá. A cidade de baixo tá lá para eu um dia realizar esse sonho. E aqui então temos os diários, né, que na verdade é a duologia Os Diários de Carrie.
a duologia da Vivian Apple, a Vivian contra o Apocalipse e Vivian contra a América. E nesses dois livros aqui, né, na verdade, no primeiro livro nós temos a história da Vivian Apple, que é uma menina lá toda certinha, gente. Ela é toda direitinha, faz tudo muito obediente, é uma mini Karen, super Caxias, né? E ela toda certinha. Só que o que acontece? Os Estados Unidos é invadido por um culto religioso opressivo totalitário que domina tudo e muitas pessoas começam a desaparecer inesperadamente, inclusive seus pais. E aí ela decide que precisa descobrir o que aconteceu com seus pais, ela precisa salvar os seus pais, saber o que está acontecendo. E Vivian começa a se tornar uma menina extremamente audaciosa, totalmente diferente do que ela é, e tentar descobrir e conhecer o que está acontecendo para poder sim salvar os seus pais e, quem sabe, né, descobrir o que é essa situação toda que está acontecendo no governo. No livro 2, eu não posso contar muitos livros, gente, os livros 2, que sem querer eu posso contar um spoiler do 1, então a gente está se segurando aqui. No Vivian contra a América, a Vivian já tá descobrindo ali os grandes problemas que estão acontecendo e ela acaba, né, rolando um crush, que tem que rolar um romance, gente, no livro, claro. Livro sem romance não rola, né? E aí no romance aqui da Vivian, do Vivian contra a América, ela quer descobrir o que tá acontecendo porque o crush dela do livro 1 também desapareceu. E ela precisa salvar o crush agora. Então, são dois livros sequenciais. E eu acho que a ideia... Eu não li esse livro, vocês estão vendo que eles ainda estão no plástico? Esse aqui é da turma dos livros que a Karen comprou e ainda não leu, há muitos anos. E eles ainda estão no plástico, quando eu não leio o livro, eu ainda mantenho ele um pouco no plástico para posteriormente deixá-lo fora. E aqui é um exemplo de livro que ele é uma duologia intencionalmente, porque a história ela não foi contada de maneira bem... Ela desenvolveu a história para ser contada em 2 livros. Vou lembrar vocês que todos os livros que eu apresento aqui, eles estão no box de descrição com os links direto para a compra na Amazon. Se você ficou interessado em algum exemplar, quer saber mais informações, é só clicar no link. Lembrando que o blog, o blog também, o canal Prateleira de Cima é um afiliado Amazon, e toda vez que vocês fazem qualquer tipo de compra, seja de livro, seja de outras coisas, através dos links que eu disponibilizo aqui para vocês, a gente ganha aqui uma pequena comissão que ajuda muito a manter o canal, eu trazer mais livros aqui para vocês, para apresentar e vocês poderem conhecer também. A próxima duologia, na verdade, as duas próximas duologias são da mesma autora que eu vou apresentar aqui. E nós temos o Apenas um Dia, que no primeiro livro nós temos a história da Allison, uma menina super certinha, toda organizada, toda montada no planejamento sistemático e na organização, que vai fazer uma viagem para a Europa de formatura. Eu acho tão chique, gente, viagem para a Europa de formatura. Eu nem fui para a festa de formatura do meu ensino médio, mas acho muito chique, tá? E ela vai para essa viagem e durante a viagem ela acaba conhecendo um rapaz que convida ela para viajar com ele para Paris. Um tanto quanto estranho, né, gente? Hoje em dia a gente não faz mais essas coisas, não. E ela, por um impulso do momento, acaba decidindo ir e colocando totalmente a sua vida toda certinha em jogo para viver essa grande aventura. E ela passa um dia inteiro, 24 horas com esse rapaz, vivendo coisas que ela nunca imaginou viver e que vão fazer ela refletir e transformar totalmente a sua vida. No livro 2, Apenas um Ano, que eu não posso contar muito, porque senão eu vou dar um baita de um spoiler do livro 1. Nós temos a história aqui do livro 1 contada pelo querido rapaz William, que ele ficou tão encantado por essa menina, a Allison, e ele quer descobrir quem é essa menina, e ele entra numa jornada para descobrir
quem é essa menina que ele conheceu em apenas um dia e que decidiu passar esse dia com ele por Paris. Então nós temos aqui uma duologia, uma historinha contada em apenas 2 livros. Eu fiquei bem intrigada com essa história, gente, porque a Alyson é a mini Karen, é um tequinho da Karen aqui, extremamente organizada e montada num planejamento sistemático. A próxima duologia que eu vou apresentar é Se Eu Ficar, que o legal dessa duologia, né, é que a gente tem um filme. Já tem uma adaptação cinematográfica aqui para esse livro, e até as cenas que estão aqui, né, da capa são cenas do livro. E aqui nós temos a Mia, né, uma musicista, que em uma bela manhã, em um passeio de carro, ela sofre um acidente e entra em coma. E nesse processo, né, ficcional, ela meio que sai do corpo e começa a assistir tudo o que está acontecendo na vida dela, as coisas, as pessoas, os médicos tentando salvar, a família na sala de espera. E ela não lembra exatamente de nada do que aconteceu antes e nada do que está acontecendo depois. E ela vai ter que viver um grande dilema e precisar fazer uma escolha que pode mudar a sua vida completamente. E no livro 2, eu não posso falar nada do livro 2, gente, porque se eu falar algo referente ao livro 2, se você ainda não leu, e se você leu, não deixa o spoiler aqui nos comentários, pelo amor de Deus. Para não estragar a experiência de leitura de outros, o livro 2 vai continuar a história do livro 1, óbvio, claro, porque esse é uma duologia, mas eu não posso falar muito bem dessa história aqui, do livro 2, porque senão eu conto totalmente o spoiler do livro 1. A duologia Fúria e Aurora, da René Adier, tem uma proposta de ser uma história inspirada na história das Mil e Uma Noites. Para quem não conhece muito bem a história das Mil e Uma Noites, que ninguém sabe quem foi que criou, né? Porque é uma junção de vários contos árabes. Aqui nós temos a história de Sherazade, que vive numa cidade onde é dominada por um jovem rei, tirano, assassino, que todo dia ele convida uma jovem desse reino, né, dessa cidade, para noivar com ele. E no dia seguinte, essa jovem é encontrada morta. E a coisa toda começa a mudar quando a melhor amiga da Sherazade acaba morrendo nessa situação, e ela decide se vingar e ela se voluntaria para ser a próxima noiva desse rei. Porém, ela começa a usar, né, artifícios de sedução com esse rei para poder se vingar dele e tentar acabar com essa confusão toda que está acontecendo na sua cidade. No livro 2, nós temos a continuação da história com Sherazade refugiada no grande deserto, mas é que ela precisa descobrir e tentar resolver esse problema, desse mistério, esse suspense todo que cerca esse rei e essa cidade, e essa maldição que está acontecendo. Então ela vai começar a continuar a agir a partir do primeiro livro, da história do primeiro livro, para poder resolver de todas as formas, de forma definitiva, essa confusão. O próximo livro que nós temos aqui é o Depois do que Aconteceu, da Juliana Parrini, e o Antes que Aconteça. Aqui nós temos a história da Isabel, que é uma menina que tá lá desiludida com o amor, tá sofrendo, acha que nunca vai poder ser feliz com uma outra pessoa, e só que em uma viagem para São Paulo, ela conhece um rapaz, por acaso, em plena Avenida Paulista. E aí ela retorna e tá lá, né, suspirando por esse rapaz, o Daniel Clark. Eu falei Daniel Clark. O Daniel Clark é um nome bem forte, né, gente? E ela fica nessa indecisão de que será que ela tem muito medo de se relacionar de novo, porque ela tem medo de sofrer novamente, e ela fica nessa grande dilema da vida, que será que ela vai ou não vai dar certo? Será que ela precisa ser feliz? Será que ela pode ser feliz novamente com um novo amor? Então esse é todo o plot desse livro. E no livro 2 nós temos aqui a história, continuação dessa história, e Isabel tá lá, finalmente, com a sua decisão, com o coração em paz,
até que ela recebe uma notícia inesperada que pode mudar totalmente o rumo da sua vida. A próxima duologia que eu vou apresentar pra vocês é a única que eu li, gente, dessa pilha toda que eu tô apresentando pra vocês. Ela é a única que eu já li e é muito legal porque eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência com esse livro, que eu gosto bastante. Eu queria muito ter um pouquinho de tempo pra relê-lo, porque é uma trama muito intrigante e com vários amarras, com vários mistérios, que acaba dando um sabor muito especial a essa história. E o livro que eu tô falando é Vango, do Timothy de Fonbelle. É legal porque esse livro ele é de literatura francesa, então tem um quê aí diferente. Nós temos um pouquinho, a gente sai um pouquinho do eixo americano de histórias. E o que eu gosto desse livro aqui é como ele tem uma história muito bem amarrada, com detalhes muito específicos. Ele tem muitos detalhes, ele tem muitas historinhas, muitos mistérios e muitas pontas que vão se costurando e se entrelaçando ao longo dessa trama. Aqui nós temos a história do Vango, que é um menino órfão e que o livro começa já numa solenidade de ordenamento de padres. Ele é um rapaz seminarista. Só que no meio desse ordenamento, um dos padres, que é o tutor dele, acaba sendo assassinado. E ele é o principal suspeito desse assassinato, então ele precisa fugir, né, correr, sair correndo pelo mundo, porque ele está sendo acusado de matar alguém que não aconteceu, né, indevidamente. E aí nós temos essa história e a gente começa a conhecer quem é Vango, né? Conhecer não, a gente começa a tentar encontrar quem é ele, porque ele não sabe nada do seu passado, ele não sabe quem é, porque da onde veio, e nisso a gente vai tendo todo esse cruzamento de histórias e contando todo esse processo de descoberta e esse grande mistério que envolve muitos fatos históricos que aconteceram no período. O livro é contado no período entre guerras, né? No início você não entende muito bem o que está acontecendo, você não sabe exatamente qual o tempo-espaço que está ocorrendo aquele livro, mas depois você vai pecando um negocinho ali, outro aqui, e você vai detectando o que é nesse período. Então é num período onde movimentos fascistas estão crescendo na Europa, então o mundo está começando a ter uma conjuntura para eclodir a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai conhecendo a história do Vango em cima disso. É um livro que é muito aventura, tem muita perseguição, muito viagens para fugir. Então você fica com aquela coisa de meio Rin-Tin-Tin, sabe? Quando você... Não a história do Rin-Tin-Tin, que tá ali, né, descobrindo mistérios, tentando... resolver alguns mistérios, mas essa coisa da viagem, de fugir de bandidos e tal, eu acho que é essa coisa bem interessante dessa história. Então a gente vai construindo toda essa narrativa, e o livro ele tem uma continuação, porque as respostas aqui, nem todas as perguntas são respondidas aqui, e nós temos a continuação dessa história no segundo livro, e que vai enveredando e a gente vai descobrindo quem é realmente Vango, qual é a sua real história. O problema do Vango é que é um livro com muitos detalhes mesmo, gente, é até confuso. Eu queria muito ter um pouco mais de tempo para reler essa história, porque ela é muito legal, assim, e apesar de ela ser muita trama, muitos detalhes, ela não é pesada, não é uma leitura pesada, é uma leitura fluida, sabe? O problema é que estão muitos personagens, todos os personagens a gente às vezes fica achando que por que tá contando a história dessa pessoa, e no final tudo isso é muito bem costurado, então a gente vai ter o livro depois no final sendo contado de maneira muito feliz, assim, e você vai tendo total noção do que... Nossa, esse personagem é totalmente... Aquele personagem que você fala assim, nossa, por que tá contando a história dessa pessoa aqui? E aí no final você fala assim, total sentido essa pessoa nessa história. Então essa é o legal de Vango. E a última duologia que eu vou apresentar aqui é uma duologia que já faz parte do mundo pop. Todo mundo praticamente conhece essa história. Se não conhece, gente,
pode ir lá conhecer, porque é um clássico cinematográfico. É Jurassic Park e o Mundo Perdido, do Michael Crichton. Eu não sei falar o nome dele. Crichton. O Michael Crichton, gente, ele é um grande roteirista norte-americano. Eu não sei se ele tá vivo. Não tenho certeza. Ele é um grande roteirista e ele foi roteirista de várias histórias, ele escreveu vários livros, né? E ele foi roteirista de várias séries americanas, por exemplo, de ER, que também é conhecida aqui no Brasil como Plantão Médico. Quem é 30 a mais aí sabe do que eu tô falando. Então nós temos aqui Jurassic Park, que é a história de um cara lá, de um grande ricaço, que desenvolve pesquisas na área de DNA, de clonagem, etc. E ele consegue pegar o DNA de dinossauros que estavam fossilizados, na verdade que estavam em insetos fossilizados, e consegue desenvolver desenvolver e clonar, né, animais que até então estavam extintos, os dinossauros. E nesse grande parque aí, ele quer formar um parque, um espaço, um safari para o mundo conhecer os animais que até então não se conhece muito, né? Que ainda estão presentes apenas nos livros de história e de biologia. Só que, gente, as pesquisas não deram muito certo. Tinha um negócio aí que não deu muito certo e a coisa saiu do controle e deu uma mega confusão e os dinossauros começaram a dominar tudo. E tem a história do filme, né, que estou contando um pouquinho, e a história do livro. Algumas partes são diferentes, né, porque nós sabemos que é uma adaptação cinematográfica, ela não é 100% fiel. Mas o Eduardo leu esse livro aqui, ele falou que tem algumas coisas bem diferentes e bem mais interessantes do que no filme, e ele curtiu bastante. No livro Um Mundo Perdido, que é a continuação, um grupo de cientistas descobre que a ilha que deu toda aquela confusão 6 anos antes não era a única ilha que estava sendo desenvolvida as pesquisas sobre os dinossauros, sobre refazer, né? Eu não sei nem como dizer, reconstruir, refazer, criar os dinossauros. É meio estranho. Deve ter uma expressão, gente, eu devo estar perdida nessa situação. Então, tem essa outra ilha, e esses cientistas precisam ir até essa outra ilha para poder, né, resolver o problema lá dos dinossauros e conseguir organizar o caos que também acabou se alastrando para essa outra ilha, onde as pesquisas também eram feitas. Esse livro também, né, como o filme Jurassic Park, né, o Parque dos Dinossauros, ele é uma trilogia cinematográfica, são 3 filmes, eu só assisti o primeiro. É uma história muito legal, mas a Karen sente muita aflição com esse filme. E eu acabo não assistindo os outros. Eu não assisti os outros 2 porque eu fico muito aflita. E se tem uma coisa que eu não gosto, gente, na minha vida, é sentir aflição. Porque é uma situação de impotência, eu quero que as coisas aconteçam. Eu sei que ali é ficção e etc, mas eu sinto muita aflição e me dá agonia. Então eu não assisti os outros 2, mas esse segundo livro vai continuar a história que é contada nos outros 2 filmes, eu acho. Eu não tenho certeza porque eu não assisti, eu não li os livros ainda, mas é basicamente essa continuação da história. Vocês já leram alguma dessas 9 duologias aí que eu apresentei? Se interessaram por algum dos livros? Conte pra mim aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa, pra gente manter o bate-papo aqui do vídeo. E se curtir esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!